Senta aí, pega pipoca que hoje nós vamos continuar a falar do texto publicado por Alan dos Santos no site da Academia Conservadora e trará a história de alguns grupos e organizações terroristas que receberam formação na Rússia. E é uma longa história. Esta é a quinta parte. Os personagens envolvidos nesses grupos. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. El Salvador. A Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, FMLN, é uma coalizão de organizações terroristas e guerrilheiras de esquerda que lutou na Guerra Civil de El Salvador e que ocorreu entre os anos de 1980 e 1992. O FMLN era composto por várias organizações que se uniram para combater o governo salvadorenho e estabelecer o socialismo no país. Aqui estão alguns grupos e líderes associados ao FMLN. 1. Frente Democrática Revolucionária, FDR. A FDR foi uma das principais organizações que compuseram o FMNL. Ela desempenhou um papel central na coordenação das atividades do FMLN. 2. Exército Revolucionário do Povo, ERP. O ERP era uma das organizações armadas que fazia parte do FMLN, e ele contribuiu com as forças militares para a luta armada. 3. Forças Populares de Libertação, FPL. As FPL eram organizações armadas que faziam parte do FMLN. Elas desempenharam um papel significativo na luta contra o governo salvadorenho. Exército Revolucionário do Povo Farabundo Marte, ERP, ERP, FM. Este era um grupo dissidente do ERP, que se juntou ao FMLN. 5. Partido Comunista de El Salvador, PCS. O PCS era um partido político que apoiava o FMLN e estava envolvido em atividades políticas guerrilheiras. Após os acordos de paz de Chapultepec, em 1992, o FMLN fez a transição fictícia para um partido político legalizado e participou das eleições democráticas de El Salvador, ganhando a presidência em 2009 com a eleição de Maurício Funes. Desde então, o FMLN tem sido um dos principais partidos políticos do país. A Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, o FMLN, incluía líderes, comandantes e membros das organizações que compunham na coalizão. Aqui estão alguns dos líderes e figuras proeminentes associadas ao FMLN. 1. Shamfiq Jorge Randall. Ele foi um dos principais líderes do FMLN e desempenhou um papel central na coordenação das atividades da coalizão. 2. Salvador Chances Serem. Chances Serem era um dos líderes do FMLN e mais tarde se tornou presidente de El Salvador, servindo de 2014 a 2019. 3. João Chaves. Ele era um comandante guerrilheiro importante e um dos membros do alto escalão do FMLN. 4. Caetano Caprio. Caprio era um líder da Frente Democrática Revolucionária, FDR, uma das organizações que compunham o FMLN. 5. Ana Maria. Ela era uma comandante guerrilheira e uma das poucas mulheres que lideravam unidades guerrilheiras do FMLN. 6. Leonel Gonzalez. Gonzalez era um membro do FDR e também desempenhou um papel de liderança no FMLN. Lembre-se de que o FMLN era uma coalizão de várias organizações guerrilheiras e políticas de esquerda, e a lista de pessoas envolvidas era extensa. A composição e as lideranças do FMLN evoluíram ao longo do tempo, à medida que as diferentes organizações se uniram para formar a coalizão. A Guerra Civil de El Salvador foi um conflito de longa duração, e as pessoas envolvidas representam uma variedade de grupos e ideologias de esquerda que buscavam impor o socialismo no Brasil. A Guerra Civil de El Salvador foi um conflito de longa duração, e as pessoas envolvidas representavam uma variedade de grupos e ideologias de esquerda que buscavam impor o socialismo no país. Porto Rico. A Frente de Liberação Nacional Simão Bolívar, FALN, foi uma organização separatista de Porto Rico que buscava uma pseudo-independência da ilha dos Estados Unidos.
A organização terrorista estava envolvida em atividades armadas e em ataques durante os anos de 1970 e 1980. Alguns membros e líderes notáveis da FALN incluíam 1. Oscar Lopes Rivera, um dos membros mais conhecidos do FALN e cumpriu uma longa e extensa prisão nos Estados Unidos por sua participação em atividades do grupo. Lopes Rivera se tornou um símbolo do movimento pela independência de Porto Rico e foi libertado da prisão em 2017. 2. Williams Morales, um líder da FALN e que estava envolvido em várias atividades do grupo, e ele escapou da prisão nos Estados Unidos e foi viver no exterior. 3. Delcília Pagan, uma das poucas mulheres envolvidas na FALN e também cumpriu pena na prisão nos Estados Unidos antes de ser libertada. 4. João Serra Palmer. Palmer foi um membro da FALN e também cumpriu pena de prisão nos Estados Unidos antes de ser libertado. E no próximo capítulo vamos ver mais personagens envolvidos em grupos terroristas. E se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha. E se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.